Quentin Tarantino é um dos diretores mais famosos da indústria cinematográfica, não só diretor como também roteirista. Mas se eu dissesse para você que em uma fala de um dos seus roteiros mais famosos, em um dos filmes mais importantes da sua carreira, ele cometeu um equívoco falando sobre o Superman. E hoje eu vim aqui de Clark Kent para mostrar que Quentin Tarantino estava errado sobre o Superman. Quer saber qual foi o erro? E quer que eu prove para você que ele estava errado? Fica aí no vídeo que eu vou te mostrar. Hoje é dia de cultura, e se você gosta de histórias de heróis e heroínas da humanidade, saga do Rei Arthur, mitologia grega, histórias em quadrinhos, já se inscreve no nosso canal e aciona o sininho para não perder nenhum dos grandes vídeos que faremos por aqui, sempre falando sobre heroísmo. No vídeo de hoje falaremos sobre aquele que é indiscutivelmente o super-herói mais importante de toda a cultura pop. Afinal de contas, ele é o primeiro de todos. O primeiro super-herói das histórias em quadrinhos, Superman. Para aqueles que não sabem, já houveram muitos heróis nas histórias em quadrinhos, mas o primeiro super-herói, ou seja, o primeiro a apresentar superpoderes, usando isso para o bem alheio, para salvar as pessoas, sendo um protetor dos fracos e oprimidos, foi o Superman. E para aquelas raríssimas pessoas que não sabem, nos momentos em que Superman não está aí voando, salvando as pessoas, ele é Clark Kent, um jornalista do Clarim Diário. Apesar de ser de outro planeta, Superman aprendeu a viver entre os humanos nessa personalidade de Clark Kent, que era totalmente oposta à do Superman, onde o Superman era forte, Clark era fraco. Inclusive, o seu principal disfarce seria o óculos, que quando Clark tira o óculos, todo mundo reconheceria o Superman, e quando ele veste o óculos, ninguém reconhece mais. Não podemos deixar de mencionar também Lois Lane, o amor da vida do Superman e Clark Kent. E apesar dela não dar muita bola a Clark Kent, ela também era apaixonada pelo Superman, apesar de não saber que eram a mesma pessoa. Mas essa introdução foi para preparar vocês para o desafio deste vídeo. Neste vídeo nós desafiaremos um dos maiores diretores e roteiristas de Hollywood, Quentin Tarantino. Para quem não sabe, ele não é só diretor, mas ele participa também de todos os roteiros de seus filmes. Inclusive ele já ganhou o Oscar de roteiro original. E um dos filmes mais importantes da sua carreira, Kill Bill Volume 2, que diferente do primeiro, ele participa sozinho no roteiro, ele tem uma fala sobre o Superman que eu gostaria de comentar neste vídeo. A fala em questão é dita pelo personagem Bill, o vilão do filme, interpretado por David Carradine, onde ele fala com o protagonista sobre o Superman. Clark Kent is how Superman views us. And what are the characteristics of Clark Kent? He's weak. He's unsure of himself. He's a coward. Clark Kent is Superman's critique on the whole human race. Antes de destrinchar a fala, quero ser justo com o diretor e considerar a possibilidade desta ser a visão da personagem e não necessariamente do roteirista. Por isso, eu peço licença a todos para supor que essa seja a visão do Tarantino. Afinal de contas, é a visão de muitas pessoas, até mesmo de roteiristas que trabalham nas histórias do Superman nos dias atuais e nas décadas mais recentes, que Clark Kent é a visão do Superman sobre a humanidade. Por isso Clark Kent é fraco, é covarde e é inseguro. Porque é assim que o grande Superman nos vê. Ele vê toda a humanidade como fraca, insegura e covarde. Eu poderia dizer simplesmente que, na verdade, Superman queria fazer um disfarce perfeito, alguém totalmente oposto, mas a realidade é muito mais legal que isso. E para entendermos, precisamos voltar nas origens do Superman, na sua criação, com Jerry Siegel e Joe Shuster. Os dois entusiastas da ficção científica criaram a história O Reino do Superman. A história de um homem que fica super poderoso depois de um experimento que dá errado e ele começa então a se vingar das pessoas que haviam feito coisas ruins a ele. Nem é preciso dizer que foi um fracasso de vendas e a história não foi pra frente. E os dois amigos continuaram nos mesmos problemas que estavam todos naquela época, no início da década de 30 nos Estados Unidos, no meio da Grande Depressão. Tempos difíceis o suficientes para ter a necessidade de uma imagem, de um herói, que fosse a esperança de tempos melhores. E na biografia do desenhista do Superman, Joe Shuster, é contado o que foi que aconteceu de diferente para eles mudarem a história do reino do Superman. O pai do Jerry Siegel, que seria futuramente roteirista das histórias do Superman, foi assaltado na sua loja de roupas que ele tinha. E,
por ter sido assaltado, acabou falecendo. Algumas versões falam que foi alvejado, outras falam que simplesmente um ataque cardíaco o levou à morte. Esse evento triste em sua vida, somado aos tempos difíceis que eles viviam, fez com que o Jerry Siegel ficasse noites em claro pensando na sua história e pensando também num mundo em que o seu pai poderia ter sido salvo por alguém superior, alguém que teria uma pele impenetrável a balas, alguém que estaria disposto a usar um superpoder para defender os fracos, os oprimidos, acabar com a injustiça não só em mundos fantásticos, mas no mundo em que eles viviam, na realidade que eles tinham, nos problemas que a humanidade realmente enfrentava em sua época. E como eram excelentes roteiristas, perceberam que era necessário criar alguém que fizesse uma conexão com os leitores da época, alguém que se ligasse a esse Superman de alguma forma, alguém que tivesse um senso de justiça e uma necessidade de fazer o bem, apesar de não ter esses poderes. E Jerry Siegel pensou em si mesmo, aquele que era considerado inseguro, fraco, amava uma mulher, Lois, uma garota que não correspondia a esse amor, e talvez com muita crueldade poderíamos falar que ele era um covarde, entre aspas. Ele seria a base para a ligação com Superman, porque ele era quem queria salvar o seu pai no momento de injustiça. Então, na verdade, Clark Kent era o próprio Jerry Siegel. Clark Kent se tornou o elo tão especial que fez com que as histórias do Superman fossem revolucionárias, porque nos lembrava que qualquer um podia ser o Superman. Então, Clark Kent não é uma crítica à humanidade, como diz Tarantino no filme Kill Bill. Na verdade, o Superman é o símbolo de que existe uma força interna em todos nós, que nos momentos em que Clark Kent não for capaz de resolver, vai existir aquela esperança, que vai viver os mesmos amores, as mesmas dificuldades numa escala épica, porque se tratava de alguém super poderoso e ao mesmo tempo com uma grande virtude que Clark Kent possuía. As próprias virtudes do Siegel, mas em um mundo onde tinha poderes para evitar injustiças, inclusive salvar seu próprio pai. Por isso, no livro Superdeuses, Grant Morrison disse que a grande genialidade da criação do Superman é Clark Kent. Justamente porque Clark Kent não foi criado, ele era o próprio Jerry Siegel, mostrando que esse Deus feito em carne, Clark Kent, era um símbolo de que todos nós temos um herói dentro, como se em qualquer momento, apesar de todas as nossas debilidades, fragilidades, dificuldades, pudéssemos abrir a camisa e mostrar para o mundo o que temos dentro de nós. Pudéssemos mostrar e fazer os grandes feitos, grandes façanhas com os poderes que estão dentro de nós. Com os olhos de Lois, a gente olha para cima, imaginando, mas com os olhos de Clark, olhamos para dentro com orgulho, porque sabemos que debaixo da camisa existe um S no peito. Porque todos nós podemos ser heróis, porque ser herói é uma escolha.